Senhor presidente, senhores deputados, na última semana eu tive na cidade de Barreiros, a convite de alguns moradores, devido à preocupação que existe naquele município no que se refere à desapropriação de... A gente não sabe, inclusive, o número exato, já cheguei a enviar pedido de informação ao governo do Estado, mas ao que se comenta, de mais de 500 casas que ficam localizadas próximo ao rio que corta a cidade. O clima, senhores deputados, no município é de muita apreensão e desespero. Em primeiro lugar, pelo desencontro de informações. A gente vê coisas sendo ditas, algumas que, de tão exageradas, a gente já sente que não podem ser verídicas. Mas, de toda forma, o que nós temos, e eu pude observar, deputado Maviael, tive a oportunidade de entrar em algumas residências, de ver aquelas habitações, é observar pessoas que, ao longo de suas vidas, durante 30, durante 40, durante 25 anos, colocaram toda a sua energia para construir sua casa, algumas casas com mais de 100 metros quadrados, 150 metros quadrados, com cerâmica, com primeiro andar, e hoje eles estão recebendo a notícia de que terão que deixar suas residências, que a casa vai ser desapropriada, e de que, em troca, estes moradores receberiam uma casa construída pelo governo estadual e governo federal. Casa essa que é uma casa de 2 quartos, com 40 metros quadrados, distante do centro da cidade e sem nenhum tipo de indenização. Então imaginem o desespero de alguém que constrói ao longo de sua vida sua residência e seu patrimônio e vê esse patrimônio ameaçado. Para aumentar essa situação de desespero e de apreensão da população, aí eu acho que é um momento onde eu tenho certeza que o governo do Estado pode estabelecer um canal de diálogo diferente do que está lá colocado, primeiro com maior compreensão e depois sabendo ouvir, dialogar e buscar uma solução junto à população, é mudar o canal de comunicação. Antes de conceder a palavra, deputado Maviael, eu gostaria de citar aqui alguns trechos do representante do governo do Estado, secretário da Casa Militar, que esteve na cidade de Barreiros e falou para a Rádio Litoral FM, onde, numa entrevista no ar, ele disse, eu estou inclusive com a fita que disponibilizo para os senhores deputados, caso tenham interesse, onde ele diz ali explicitamente, ninguém terá direito à indenização. A indenização que o Estado está dando é a casa e pronto. Então, isso são as palavras do secretário da Casa Militar. Em primeiro lugar, essa não é a maneira correta de se tratar um assunto como esse. A gente não pode ter um representante do Estado a ir para um município, ir para uma rádio e simplesmente dizer que as casas vão ser desapropriadas e que a população não tem direito nenhum nem de buscar indenização, nem de discutir. Esse formato já está completamente equivocado e acredito eu, isso não ser orientação do governo. Não acredito que o governador Eduardo Campos esteja orientando a sua equipe, seu secretariado, a abrir este tipo de diálogo nesse formato com a população. Então, é importante que a Assembleia participe ativamente dessa discussão e que o direito à moradia, o direito à posse dessas pessoas que ali vivem há muitos anos seja respeitado. É importante, deputado Maviael, ressaltar que algumas pessoas que construíram ali suas casas nos anos 70 e anos 80 já recebeu o terreno doado pela prefeitura e pagam IPTU desde 1970. Então imagine, você paga IPTU de sua casa há 40 anos e alguém agora diz que você vai ter que deixar a residência que não merece indenização porque a casa foi construída no local irregular. Eu acho que aí a gente está ultrapassando os limites, inclusive, né, do direito à propriedade, está desrespeitando o direito das pessoas, né, que construíram esse patrimônio com tanto sacrifício. Mas eu escuto a parte do deputado Maviael Cavalcante.
Deputado Daniel Coelho, parabéns Vossa Excelência, porque traz realmente essa casa um debate muito importante. É necessário que se pense que, primeiro, o desastre que houve e que atingiu muitas casas e que fez tantas famílias sofrer, já é responsabilidade dos próprios governadores que não tomaram uma providência com antecedência, porque esse aviso já havia há muito tempo que poderia acontecer um fato como este aconteceu. Não houve uma providência sequer. Só agora, depois da destruição, é que se começa a construir barragens para evitar novas enchentes, novos fatos como estão acontecendo. Segundo deputado, eu creio que a indenização é um negócio justo. Agora, fazer dentro das condições que a pessoa tinha. Se você era comerciante ou se não era comerciante, mas tinha uma casa digna para morar, a indenização devia ser de uma maneira que você possa construir uma casa onde vai viver com dignidade, porque a responsabilidade e o erro não foi daqueles que construíram naquele local, que aquela ali era permitido por toda a prefeitura. A prefeitura consentia a construção, porque não havia a cheia, muito embora já houvesse uma previsão. Então, o erro já era dos executivos. Eu parabenizo Vossa Excelência, eu acho que devia até se formar uma comissão de parlamentares para fazer uma visita e para mostrar ao governador, até dizer a esse secretário que foi lá em Palmares, Barreiro, olhar e dar uma entrevista dessa rádio, que nós ficamos até surpresos, porque tanto que se critica a ditadura militar, e você ouvir de um secretário, de um assessor do governo do Estado, fazer uma proposta dessa, que você dá a sensação até de um regime ditatorial, o que o governador, creio que não participa disso. É importante o pronunciamento de Vossa Excelência, continue lutando e batalhando, e proponha uma comissão dos parlamentares para ir fazer uma visita e olhar. Obrigado. Agradeço a parte do deputado Maviael Cavalcante, é muito importante o apoio de Vossa Excelência nessa luta. Deputado Antônio Moraes, imagine, a gente está falando aí de casas construídas há 30 anos e a justificativa é de que elas estão no local irregular pela proximidade do leito do rio. Essas casas foram construídas com o mesmo critério que foi construído o Palácio do Governo, que está na beira do rio, que foi construída essa casa, este plenário onde nós estamos, que também está na beira do rio, como tantos outros prédios aqui na capital e ao longo do interior do estado. A gente não pode culpar o cidadão. O que está havendo na cidade de Barreiros, é que o cidadão está sendo tratado como criminoso, como se ele tivesse culpa pela ocupação irregular que aconteceu em toda a cidade. Não há discussão dentro desse plenário de que todos nós queremos que sejam corrigidos os erros históricos que causaram as cheias naquele município. Todos queremos. Agora, o direito à propriedade, o direito à moradia e ao patrimônio daqueles que ali estão, esse é inalienável. Nós não podemos, de forma alguma, deixar que sejam ameaçadas esse direito à propriedade. Não é à toa, a gente vê hoje aqui o plenário cheio, a gente está falando de um município que fica a mais de 2 horas da capital, as pessoas vieram para cá por livre e espontânea vontade, não houve por parte nossa ou do nosso gabinete nenhum tipo de estrutura de ônibus ou de estímulo para que as pessoas aqui estivessem, vieram pela sua vontade, porque sentem que no município de Barreiros hoje o povo não tem com quem dialogar. Essa é a sensação que eu vi naquele município, deputado Antônio Moraes. As pessoas não têm mais a quem recorrer, não têm mais condições de recorrer à Prefeitura, à Câmara de Vereadores, nem ao Governo do Estado. E por isso estão pedindo o auxílio dessa casa, estão pedindo o auxílio da Assembleia e dos deputados. E eu acho que é nosso dever tentar intermediar, achar uma solução, porque eu não tenho dúvidas de que o governador não deve estar orientando seus assessores a agirem dessa forma. Tentei colocar isso quando estive em Barreiros, né, mas o sentimento lá hoje é de revolta com o governador e com o governo, e eu acho que essa casa tem a obrigação de intermediar e achar, e explicar inclusive ao povo, porque eu não acredito que a intenção seja essa, de tirar sem indenizar, e explicar ao povo o que de verdade vai acontecer naquele município. Escuto o deputado Antônio Moraes. Primeiro, parabenizar o deputado Daniel Coelho, pelo que eu entendi aqui, ao consenso que essas pessoas não podem ficar onde estão, em virtude do risco de a gente ter uma nova cheia e ter vítimas. Mas há também um consenso
porque essas pessoas têm que receber aquilo que é justo. Se a pessoa mora numa casa de 100 metros, numa casa de 150 metros, e morar numa de 49 metros, 50 metros, e numa área totalmente longe de onde essas pessoas, durante toda a sua vida, construíram, compraram, investiram, é realmente uma coisa inadmissível. Então eu acho que é preciso que haja sensibilidade por parte do governo. É importante a remoção, mas é importante reconhecer o direito de propriedade das pessoas. Entender que eles estavam ali, mas pagavam imposto, tinham autorização da prefeitura para estarem lá instalados e tinham toda a documentação do seu imóvel, escritura, documento de registro. Então, nada mais justo que, mesmo sabendo que vão ter que ser retirados dali, sejam indenizados, recebam uma indenização justa que dê para ele construir uma casa no mesmo modo que ele morava. Ninguém quer piorar de vida. Ninguém quer sair de uma casa de 100, 150 metros e morar numa de 49 metros. As pessoas tinham que analisar o tamanho dessas famílias. Porque numa casa de 49 metros, se for uma família grande, e isso é normal no interior, a gente não vai ter como acomodar essa família. Então, realmente é importante o pronunciamento de Vossa Excelência. Eu tenho a convicção que o líder do governo, que está aqui presente, ele vai levar essa dificuldade para o governo do Estado e vai ser encontrada uma solução para que possa atender essa grande maioria das pessoas que foram prejudicadas lá na cidade de Barreiros. Parabéns, deputado. Incorporo a parte, deputado Antônio Moraes. E passo mais uma informação. Vossa Excelência falou em casas de 49 metros. O que o governo está oferecendo são casas de 36 metros quadrados com telhado de zinco. Então imaginem você tirar um cidadão, né, que mora bem, e alguns ali moram bem, e colocar numa casa de 36 metros quadrados. Acho que o deputado Antônio Moraes foi muito feliz quando disse que ninguém quer piorar de vida. Quer dizer que o governo vai fazer uma intervenção para diminuir a qualidade de vida da população ali. Eu cheguei a escutar, senhores deputados, de uma moradora, quando estive visitando o município, que ela disse: eu prefiro 10 mil vezes a cheia todo ano na minha casa do que ir morar numa casa de 36 metros. Claro que não é isso que a gente quer, eu estou usando aqui um exemplo, mas é o que a gente escuta do povo. Ninguém quer enchente, não. Agora, as pessoas também querem o mínimo, né, de respeito ao que foi construído ao longo de suas vidas e com muito suor, porque com certeza aquelas casas que estão ali hoje construídas foram feitas com anos e anos de trabalho dessa população sofrida. Eu tenho certeza que o governador Eduardo Campos conhece o sofrimento do povo da Mata Sul do estado de Pernambuco e sabe como esse povo sofreu para construir suas residências, e é por isso que a gente vem aqui na condição de fazer o apelo para que o governo reveja a maneira como está sendo tratada a situação do município de Barreiros. Mais uma vez, a gente escuta o deputado Maviael Cavalcante. Deputado, eu queria só complementar, citando um exemplo que eu assisti, participei ativamente, estive presente, da cheia que invadiu todo o Recife, nos anos 76. A minha casa, por exemplo, foi invadida, eu saí dentro de casa, a água dando aqui nos peitos. Saí com meus filhos de menor no braço, com 2 no braço, e a mulher com outra, atravessamos a rua, que era um rio, onde eu depois fui para um primeiro andar de um vizinho, que ele me convidou, e assisti passar um amigo meu, de épocas passadas, um jovem amigo, mas já naquela época casado, num barco com a esposa. E eu me espantei. No outro dia eu procurei falar com ele, saber o que foi que houve que ele ia com a esposa no barco. Ele dizia que a mulher ia para a maternidade. E eu saía, ela teria morrido dentro de casa com a cheia. Então, e o que foi que aconteceu? Foi construída a barragem de Tapacurá, aquela barragem ali em Carpina, e resolveu definitivamente o problema da cheia. Nunca mais você ouviu falar em encher. Isso foi em 76. Então eu creio que até, é onde eu digo, era necessário ir um grupo de parlamentares olhar esse local para verificar se porventura construída a barragem, se muitas dessas pessoas que querem viver ali, sobreviver ali, se eles não poderiam fazer uma opção. Ou essa opção, ou a indenização justa para que ele possa fazer aonde desejar e onde quiser a sua casa. Incorporo mais uma vez a intervenção do deputado Maviael.